Senhoras e senhores ouvintes de diferentes contextos geográficos, quando acontecem grandes tragédias nos períodos chuvosos, como enchentes, como deslizamentos em encostas, sempre há aquela comoção midiática. Os veículos de comunicação fazem coberturas ao vivo, matérias circulando ao longo do dia na TV, no rádio. As pessoas compartilham imagens catastróficas em redes sociais. Bom, nesse caso aí você tem as informações sobre o sinistro, sobre a tragédia. O que se deve fazer é buscar dispositivos para se evitar esses problemas. Porque apenas você trazer a espetacularização midiática, que é você apresentar o problema, não vai resolver. O que é que acontece geralmente? Muitas vezes você tem toda aquela comoção e às vezes o prefeito ou a prefeita de uma cidade A, B, C ou D, aparece lá vestido com uma roupa especial, ou então está lá comandando as ações para você tentar transportar pessoas de áreas alagadas ou inundadas para outras áreas de proteção, e prefeitos dar entrevistas, secretários, defesa civil, mas toda essa retórica e toda essa cobertura, em poucos dias tudo isso desaparece. O sol se abre, as águas do rio voltam para o canal principal, ou seja, a enchente ela diminui a sua intensidade, as pessoas contam os prejuízos, reclamam, os prejuízos são muitos, mas não se faz nada para se evitar o problema. Aí é importante fazer um exercício analítico a partir de duas palavras que dialogam: planejamento e gestão. A gestão é o presente. O planejamento é o futuro, é aquilo que se projeta para o futuro. Gerir o problema do presente, o que? As pessoas que perderam tudo, as áreas alagadas, as ruas com lama, os rios assoreados, os problemas do momento. E planejar, projetar para o futuro formas para que não aconteçam novas enchentes, novas cheias. Essa é uma questão que deve se fazer. Agora, infelizmente, algumas ações, como por exemplo, rede de esgoto bem articulada, que é uma obra cara, uma cidade, uma pequena cidade, não tem condição de fazer esse serviço todo de rede de esgoto completo, como deveria ser, tecnicamente completo, porque precisa de recursos. Ajuda do governo federal, ajuda do governo municipal. Mas tem o fundo de participação do município. É um repasse que o município recebe, mas para pagar contas, saúde, educação. Então, uma pequena cidade que não tem lá, por exemplo, grandes atividades econômicas que potencializem a arrecadação, vai ter dificuldades com essa infraestrutura básica. Mas isso aí não é desculpa para nenhum prefeito, para nenhuma prefeita não agir. Porque o papel do gestor público municipal, seja de uma pequena, de uma média, de uma grande cidade, é ter essa articulação dialógica com o governo federal e com o governo estadual, para que se possa fazer as grandes ações, as grandes obras, as grandes intervenções. Como essa aí, que a questão do esgotamento sanitário em uma pequena cidade é também um cuidado com a saúde. Porque as doenças de veiculação hídricas, elas são a realidade, são muito perigosas. Um exemplo que, eventualmente, eu sempre trago em alguns comentários é o seguinte: um cidadão levou 8 dias hospitalizado, por conta de uma doença de veiculação hídrica, ou seja, a água aquela poça de água estava na frente da sua casa. Ela estava contaminada, ela adoeceu esse senhor, ele levou 8 dias no hospital. Quando ele sai do hospital, medicado, cuidado, ele vai voltar para onde? Para casa dele, e na casa dele a poça de água continua lá, aguardando ele chegar para adoecer novamente. Isso é complicado, é mesmo que enxugar gelo. É o mesmo que enxugar gelo. Ou então, mesmo que aquela poça tenha secado,
você tenha só lá aquele embaciamento na frente da casa, a poça secou. Mesmo que não tenha água contaminada hoje, nada impede que nas chuvas, que é muito comum, as chuvas, por exemplo, em Recôncavo Baiano, final de outono, início de inverno, nos meses de maio, junho, julho, é um período de chuvas. Então, hoje está tudo sequinho, amanhã ou na madrugada cai uma chuva, aquela água vai ficar concentrada, parada, contaminada ali com urinas de animais, com lixo e podendo causar doenças. Então observe quantas coisas se fala aqui só dessa questão da gestão da cidade para esse período de chuvas. Tem que se fazer um monitoramento, inclusive, de estradas vicinais, onde circulam ônibus coletivos carregando crianças, ao exemplo dos amarelinhos. Há trechos que estão estrangulados, trechos estreitos, aclives muito acentuados, são aquelas ladeiras muito em pé. No período de chuva, ficam intransitáveis. Aqueles trechos onde você você tem uma área escorregadia, como você pode fazer cortes em algumas áreas mais inclinadas, aterros em áreas mais rebaixadas, um cascalhamento técnico, saber espalhar onde e quando espalhar o cascalho para dar mais aderência ao deslocamento de veículos. Aquelas áreas onde há inundações periódicas também devem ser monitoradas. Por exemplo, há estradas aí que foram construídas, estradas vicinais, que foram construídas em trechos em que por exemplo, esses trechos, eles ficam inundados em um determinado período. Por quê? Porque é a área de expansão lacustre. Ou seja, tem uma lagoa ali em uma determinada área, dependendo da dinâmica das chuvas, essa lagoa ela pode se alargar mais e cobrir parte onde hoje é a estrada. Então, foi a lagoa que invadiu a estrada? Ou foi a estrada que foi construída em uma área de expansão da lagoa? Ou, no caso de rios, algumas estradas são construídas em planície próxima ou praticamente na planície de inundação. Então, a área é inundável periodicamente. Pode levar 4 ou 5 anos sem inundar, 8, sei lá, mas a depender do regime das chuvas, você pode ter a inundação periódica dessas áreas, notadamente no contexto de mudanças climáticas. Então é importante que se faça esse monitoramento. Onde alaga, onde tem poças mais concentradas, onde você pode ter um risco de um veículo desse transportando crianças, coletivos, atolar, onde eu tenho, além de que o ônibus pode atolar, ele pode ter uma situação perigosa, complicada, a depender da localização. Onde eu tenho os riscos mais complicados no período de chuvas. E nas cidades, além dessa questão das enchentes, dos alagamentos, o monitoramento de encostas. Isso é fundamental, porque as pessoas têm que parar de botar a culpa no pobre. O pobre coitado que muda para a cidade, vai buscar um espaço para morar, não consegue, aí às vezes faz uma edificação precária em cima do morro para tentar sobreviver, quando aquilo desaba, que você acaba perdendo até entes queridos da sua família, que é o pior perda essa. Tem gente que bota a culpa no pobre, não tem como, né, gente? Bota a culpa no relevo, na vegetação, na chuva também não. O problema aí não é fisiográfico, os solos tremeu, o relevo se sacudiu, não. Quando tem aquelas postagens das prefeituras que são assim, estamos resolvendo o problema da encosta. O problema não é a encosta, há mansões, há hotéis que são construídos em áreas de encostas e não tem nenhuma possibilidade de desabar porque foram tecnicamente construídos. O problema é a precariedade na encosta, a precariedade da edificação, da construção, a pobreza na encosta. Então, para além de questões socioambientais, como desmatamento dessas áreas de morro que estimulam a erosão, você tem problemas que são socioeconômicos, a pobreza nessas áreas. Agora, infelizmente, é um problema que muitos políticos não estão nem aí para essas grandes desigualdades sociais, porque eles moram em suas casas de luxo, então muitos políticos não se comprometem a fazer a fazer essas intervenções necessárias para se resolver o problema do esgoto a céu aberto, dessas poças que veiculam doenças por aí, e nem os problemas da pobreza na encosta. Saúde e paz, até a próxima.